Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, mas também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, agregar conhecimentos, ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a ética no cotidiano profissional. Aqui ao meu lado está o professor Luiz Moreto Neto. O professor Moreto é graduado em Administração, mestre em Geografia, Desenvolvimento Regional Urbano e doutor em Engenharia de Produção, todos cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. Exerceu ainda funções executivas de diretor de operações, planejamento e presidente da Agência de Fomento ao Turismo do Estado de Santa Catarina. Atualmente é professor associado da UFSC, além de ministrar aulas nos programas de pós-graduação, mestrado e na graduação em administração. Já publicou dezenas de artigos em periódicos especializados, além de outros tantos trabalhos em anais de eventos. Possui 3 capítulos e 6 livros publicados. Professor Moreto, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar de mais essa teleconferência para falar hoje sobre ética no cotidiano profissional. Obrigado a você, Áureo. Entendo que é uma oportunidade interessante para a gente discutir e esse espaço tem uma função pedagógica. Então, discutir um tema que é palpitante e que, no meu entendimento, é um tema que deve estar presente em todas as relações sociais e que, no caso da administração e particularmente da administração pública, deve ser trabalhado no âmbito da escola para reforçar princípios, valores e que a gente possa construir uma nova ordem em termos de sociedade. Então, agradeço a você pelo espaço, a oportunidade e espero que a gente possa compartilhar e agregar alguma coisa ao conhecimento dos nossos ouvintes. Muito obrigado, professor Moreto. E será que as pessoas têm a noção exata do que seja ética? Como se pode definir, como se pode conceituar? É isso que a gente vai acompanhar agora numa reportagem que ilustra essa nossa teleconferência e que foi ouvir das pessoas, no dia a dia mesmo, o que cada um pensa sobre a ética. Veja só. A ética é o ramo da filosofia que busca entender de que maneira as pessoas podem viver melhor em sociedade. Muitos pensadores já tentaram entender e explicar a ética, como Sócrates, que dizia bastar saber o que é bondade para ser bom. Aristóteles, que acreditava que o único objetivo da ética era a felicidade, ou o mais radical Platão, que pensava em uma verdadeira ética somente se houvesse uma grande reforma social, política e econômica que tornasse a vida mais simples. Todas essas reflexões nos levam a pensar que ter um pensamento ético é estar constantemente avaliando se as ações praticadas estão certas ou erradas e agir sempre de forma a não prejudicar os outros. Acho que ética é tu te conscientizares das coisas que acontecem à tua volta e tentar agir segundo os teus próprios princípios. É como se fosse um valor que você tem e que ele é meio que baseado na moral, assim, no que você acha que é certo, e isso define a forma como você vai se comportar, como você vai agir. Envolve o bom senso de cada um, de cada pessoa, o que cada um acha que deva fazer, que é bom para si ou que é bom para outra pessoa, que não vai prejudicar outra pessoa, que não vai se prejudicar também. Ser ético no ambiente de trabalho é fator determinante entre o sucesso e o fracasso profissional. Um deslize ético pode significar um caminho sem volta na carreira de um profissional ou na imagem de uma instituição. A importância de ter um ambiente empresarial ético é tão grande que as empresas estão desenvolvendo códigos de ética. Esses códigos refletem a visão da empresa sobre como agir de forma ética para atingir os objetivos no mercado. A adesão costuma ser voluntária, mas é fundamental para a integração das equipes e estimula o comprometimento dos funcionários.
Muito bem, e eu começo a perguntar aqui, aproveitar o conhecimento todo do nosso convidado, professor Moreto, a partir exatamente do que a gente viu no final ali. É possível codificar a ética? É possível estabelecer um conjunto de conceitos que sejam compartilhados entre a sociedade, ou a ética é algo que está mais no campo abstrato, no campo daquele conceito que cada um tem, sem que seja possível reuni-lo, sistematizá-lo, professor? Eu diria, professor Áureo, que existe a dimensão individual, ou seja, o conjunto de princípios e valores que você traz da sua formação familiar, da sua experiência no seu ambiente social, e existe o conjunto de princípios e valores que são partilhados em sociedade. Quando a gente está tratando da dimensão ética no contexto social, significa que eu preciso essencialmente educar a minha vontade. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu penso ou que eu gostaria de fazer. Eu não posso dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer para o outro a qualquer momento. Por quê? Eu preciso educar a minha vontade. E eu gosto muito de uma definição, de uma caracterização da ética que coloca o seguinte: ser ético é gerenciar no seu comportamento o dilema que existe entre o bem e o mal, o vício e a virtude. Ninguém é ético o tempo inteiro e ninguém pode ser não ético o tempo todo. O problema reside na educação da vontade. Agora, quando eu estou num agrupamento social, por exemplo, eu moro em um condomínio, eu moro em uma cidade, eu vou à escola levar os meus netos na escola, eu preciso educar a minha vontade porque, teoricamente, eu gostaria de parar na porta da escola para que as crianças saltassem, subissem para a sala de aula. Só que ao fazer essa escolha, eu estaria prejudicando todas aquelas pessoas que também têm os seus filhos, que também têm um horário de trabalho para cumprir. Então, a educação da vontade passa por esse equilíbrio. O que que eu não posso, o que eu não devo fazer no coletivo? E o que, mesmo quando eu faço no privado, eu estou causando um prejuízo ao coletivo. Ou seja, nós somos seres sociais e precisamos o tempo todo ser vigilantes naquilo que nós estamos fazendo. Por isso eu sempre digo, ninguém consegue ser ético o tempo inteiro. Você muitas vezes relaxa, você esquece algumas questões, você se distrai. Mas quando você vive num ambiente em que há um conjunto de princípios e valores norteadores, que sejam consensuais ou que sejam partilhados pelos atores sociais, as oportunidades que nós temos de sermos éticos, inclusive em termos organizacionais, elas se tornam muito maiores. Por isso que, quando você percebe as organizações contemporâneas, as grandes corporações hoje, quando fazem um processo de seleção de capital humano, muitas vezes elas observam essas questões do comportamento. As grandes corporações hoje se dão ao trabalho de analisar, por exemplo, quais são os grupos de relacionamento que as pessoas têm no ambiente virtual. Por que isso? Alguém poderia dizer assim, isso seria se intrometer na vida do outro. Só que é o seguinte, o ser humano ele é uma só pessoa. O que eu sou na escola é aquilo que eu sou na minha família, aquilo que eu sou no trânsito, aquilo que eu sou no condomínio, é aquilo que eu sou quando vou ao no campo de futebol torcer pelo meu time. Eu não sou pessoas com características diferentes. Existem pessoas que dissimulam, que buscam mascarar, ou como outro dia eu conversava com um colega, passar um verniz no comportamento. Acontece que à medida que você vai convivendo com o outro, esse verniz como que vai se derretendo, ele vai caindo. Então, a ética, ela permeia essa questão do comportamento em sociedade e ela exige de todos e de cada um uma ação vigilante o tempo inteiro. Um outro exemplo que a gente observou também na reportagem que ilustra a abertura dessa teleconferência são as definições, os conceitos, as proposições e formulações sobre ética que os autores clássicos faziam. É possível a gente dizer que mesmo estes valores, princípios e conceitos evoluíram com a evolução da sociedade? A mesma ética de Platão, a mesma ética socrática, não é uma ética que poderia ser exercida hoje ou pelo contrário?
Existem estudiosos que dizem que a ética está muito relacionada à questão da cultura e, de fato, à medida que você caminha pelo mundo, você percebe que alguns princípios e valores que são cultivados em determinados agrupamentos sociais causam certo impacto para você que vem de um outro meio. Por exemplo, que tipo de relação que um cidadão, por exemplo, de origem muçulmana tem com relação ao tratamento com a sua companheira. É uma questão muito, muito relacionada aos princípios e valores da cultura muçulmana. Eu diria que ser não ético na dimensão, na relação com o muçulmano, seria discriminá-lo porque ele vive desse jeito. Por exemplo, hoje está estampado nos jornais do mundo, eu li hoje ainda na web um jornal de Paris sobre a obrigatoriedade das mulheres de origem muçulmana retirarem a burca nos ambientes públicos. Entendo eu que isso é uma violação por parte institucional da sociedade francesa para um conjunto da sociedade que você percebe na França e em outros países da Europa que tem discriminações desta natureza para povos que têm uma contribuição social e econômica muito forte no desenvolvimento desses países. Então, diria eu que essa legislação, estes impeditivos, essas regulações que determinados governos e determinadas sociedades impõem umas às outras, seriam um descumprimento de princípios éticos. O ideal, professor, seria que, eu gosto muito da definição da ética como o viver bem em sociedade. E o que é viver bem em sociedade? No meu entendimento, é você construir unidade na diversidade. Eu entender que você é diferente da minha pessoa, você tem uma história de vida diferente, e eu, ao me relacionar com você, entender e buscar captar essas dimensões extremamente positivas que você tem como pessoa, como profissional, como professor, como homem, como pai, como um cidadão brasileiro que exerce uma função dentro da universidade. Sempre que a gente busca balizar, ou, como o cidadão comum diz, enquadrar o outro a partir da sua visão de mundo, eu diria que eu não estou sendo ético, porque eu estaria discriminando você e eu não estaria aceitando você da maneira que você é. E na medida em que nós nos relacionamos, é importante que um respeite o outro do jeito que é, né? Um é mais formal, o outro é mais quieto, o outro é mais introspectivo. Enfim, a ética passa por... A unidade na diversidade é respeitar o outro como é e que o outro lhe respeite do jeito que você é, né? Sempre que a gente passa desse limite, ou que a gente quer nivelar ou quer colocar tudo dentro do mesmo caneco, as coisas começam a se complicar nas relações sociais. Agora, professor, tem um aspecto aí que eu gostaria de provocá-lo, exatamente para ampliar essa discussão, que é essa questão da tolerância, quer dizer, o respeito, a busca do equilíbrio, a tolerância. Agora, como é que isso funcionaria se a gente transferir essa discussão para um ambiente mesmo de trabalho? O senhor falava agora há pouco a questão de como é que as pessoas se comportam quando acessam a internet, na sua casa, enfim, que tipo de buscas elas fazem. E no momento em que eu disser, olha, o limite aqui é este, eu não estaria sendo intolerante, eu não estaria respeitando a vontade daquele funcionário, colaborador, eu estaria restringindo a sua atitude, o seu comportamento, e, portanto, talvez não sendo respeitosamente ético? Professor, a sua questão é extremamente relevante. Eu diria o seguinte: cada agrupamento social se baliza por um conjunto de princípios e valores, e em cada organização esses princípios e valores ficam materializados a partir de um conjunto de ritos, de procedimentos. Eu sempre digo para os nossos alunos na sala de aula o seguinte: quando eu vou trabalhar em uma organização, eu recebo na sala de aula, a cada semestre, dezenas e dezenas de alunos que vão se matricular na disciplina
e eu não os escolhi, portanto eu preciso me ajustar a eles. Mas me ajustar a eles dentro de critérios institucionais. A corporação que eu trabalho neste momento, a Universidade Federal, ela tem um conjunto de procedimentos. E esses procedimentos devem ser observados para o bem comum. E existe um princípio que é, por exemplo, o princípio da isonomia. Eu sempre digo, nós tratamos os alunos de forma isonômica. Sempre que eu busco dar um tratamento diferenciado para alguém, eu estou quebrando a norma institucional e eu estou desrespeitando todos aqueles que cumprem o rito. Né? Então, vamos dar um exemplo muito simples, que é o exemplo que nós vivemos aqui, você e eu como professores. Nós aplicamos um conjunto de atividades no semestre e o aluno que não cumpriu aquelas atividades, ele não tem a nota suficiente para passar na disciplina. O rito institucional prevê uma prova de recuperação ou uma atividade de recuperação. Quando está pactuado pelo grupo de trabalho, no caso, pela unidade de ensino que você atua, que deve ser uma prova, você será ético aplicando a prova. No momento em que o aluno diz assim, professor, dá um trabalho aí porque eu não fui muito bem, quer dizer, eu estaria quebrando o rito da minha instituição, que é a minha unidade de trabalho, o meu departamento que integra uma estrutura maior que a Universidade Federal, que integra a Universidade Pública Nacional. Então eu estaria fazendo uma ação de clientelismo para favorecer o aluno A, o aluno B, e estaria dando um tratamento não isonômico a todos aqueles membros da estrutura que cumpriram o pacto durante o período de trabalho que foi o semestre letivo. Então, entendo eu que a gente tem, à medida que a gente vai trabalhando nas organizações, nós vamos sempre encontrando algum tipo de conflito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em organizações públicas aqui, ter interação com organizações internacionais, trabalhar com equipes multidisciplinares de outros países na União Europeia, na América do Sul, América Central, e a gente percebe que uma das questões muito difíceis de trabalhar é a questão da interculturalidade, porque cada um traz um conjunto de princípios e valores. Agora, só quando você integra essas pessoas em um time, entendo que o time tem que se moldar à cultura organizacional. Nem todos conseguem se moldar. E aí é um processo natural, há uma seleção natural. A lei de Darwin também funciona no ambiente institucional. O sujeito se integra ou o sujeito é colocado mais para o lado. Aí é um ponto de vista pessoal. Ok.